estou um pouco emocionado com esse ambiente. Esse ambiente tão cristão, independente da religião que cada um de nós praticamos. Quando eu fui apresentado ao grupo de trabalhadores que estão construindo as casas aqui, lá embaixo, eu fiquei assim, com uma satisfação imensa. Conversei com quase todas as pessoas e senti no íntimo de cada trabalhador que colocou cada tijolo, que colocou cada telha, que amassou barro, a emoção que um cristão verdadeiro sente ao contribuir para a felicidade do próximo. Então nós estamos aqui entre diversos trabalhadores verdadeiramente cristãos, seja na idealização, seja na construção, seja na administração, todos estão imantados do amor de Cristo em seu coração. Fiquei tão emocionado que cheguei a lembrar da palavra de Paulo, que eu sinto que essa palavra serve para todos nós aqui presentes, seja os da dimensão da matéria, seja os da dimensão espiritual. Eu sinto que cada um de nós aqui presente que participa dessa obra pode dizer, alguns em mais alto nível ou alguns no início, mas todos podemos dizer, já não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Porque quando as pessoas se dispõem a fazer um trabalho desse, seja para fazer dar qualquer tipo de contribuição, o sentimento cristão está presente. Conversei um pouco com um pastor, um bom pastor, que trabalha na obra. Como é que é o nome do pastor? Iraldo. Pastor Iraldo, que trabalha nessa obra sobre a mulher samaritana e Jesus, presente ali no poço de Jacó. Quando Jesus chegou, encontrou a mulher tirando água do poço. Naquela época, os samaritanos eram discriminados pelos judeus ortodoxos, que consideravam os samaritanos como pessoas impuras, porque não praticavam a mesma religião que eles praticavam. E a discriminação era tanta contra a própria mulher, porque um homem não poderia conversar em público com uma mulher. Jesus chegou e conversou com a mulher samaritana. Dois preconceitos derrubados ao mesmo tempo. Conversar com a mulher e com uma samaritana. Os judeus também não poderiam ter relação comercial com o povo de Samaria. Jesus mandou que eles fossem lá comprar a mercadoria dos samaritanos. Jesus foi quebrando os tabus um a um e acabando com os preconceitos. E nós, aqui presentes, as pessoas que fazem parte da Igreja Católica, da doutrina espírita, os nossos irmãos pentecostais, todos unidos num objetivo, o objetivo cristão. É isso que Jesus espera da gente. Não é dizer eu sou espírita, eu sou católico, eu sou protestante. Mas eu conheci o Evangelho e pratico o Evangelho. Mais ou menos. Aqueles que hoje praticam menos, amanhã praticarão mais. Porque deu o primeiro passo na fé. Mas falando, quando pediram para mim falar alguma coisa aqui, eu lembrei desse assunto aqui.
a casa sobre a rocha. Conversamos um pouco com a família, Carlito, sua esposa, sobre esse assunto. Excelente a ideia de construir e dar um lar físico para os nossos irmãos. Excelente a ideia. Mas se nessa casa não tiver, se ela não tiver sido alicerçada sobre a rocha, ela poderá cair a qualquer instante. Isso, nós não falamos em sentido material apenas, mas principalmente em sentido espiritual. Por quê? A rocha, o que é a rocha que Jesus se refere? É o Cristo, o Jesus, o Evangelho de Jesus. Essa é a rocha, essa é a garantia da casa. Se os nossos irmãos, independente da religião que professa, construir a sua casa sobre a rocha, se um dia eles ficarem sem a casa, eles continuam sobre a rocha. A instituição familiar, o lar, se for preciso um dia pagar aluguel de novo, não vão se desesperar. Porque tem o cristianismo dentro de si, as noções evangélicas, o amor cristão, unindo uns aos outros para sempre. Nós temos certeza que essa família vai ser muito feliz nessa casa. Se Deus quiser. Todo aquele, pois, que ouve essas palavras, ouve. Quando a gente diz ouve, subentende que entendeu. Depois ele acrescenta, e as cumpre. O Evangelho de Jesus, ele veio para a gente estudar, não apenas para ser lido. E as pratica. Eu comparo a um homem sábio, porque todo aquele que estuda o Evangelho de Jesus, pouco a pouco ele vai adquirindo sabedoria e tendo consistência intelectual, moral e espiritual. Jesus dá essa condição para a gente. Eu comparo a um sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. Jesus, a rocha é Jesus. E caiu a chuva, todas as tentações, todas as provas, todas as expiações, todos os sofrimentos que por acaso virem até os componentes dessas famílias, será resistido pela energia que os familiares vão adquirir através da autoiluminação, da energia, da força interior que cada um vai ter. Poderão vir todas as chuvas, todas as torrentes, tudo. E essa casa, esse lar, não vai cair. Continuarão unidos. Sopraram os ventos e tentaram derrubar a casa. Tentaram, tentações, provas, expiações, né? Tentaram uma coisa, conseguir é outra. Se a gente estiver preparado, não consegue. A preparação é justamente estar aí, né? E ela não caiu, pois seu alicerce foi edificado sobre a rocha do século. Mas todo aquele que ouve essas minhas palavras, ouve, e não as pratica, será comparado a um homem ignorante, que edificou sua casa sobre a areia. É aquele que não conhece, por isso não pratica. Mas aquele que conhece e não pratica, não coloca o Evangelho na vida da família, do seu lar,
é considerado como o ignorante que constrói a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e tentaram derrubar a casa. E ela caiu, e foi grande a queda moral, a queda pelo orgulho, a queda por qualquer mal que possamos fazer, a queda pela palavra dita de mal maneira, a palavra maldita, a palavra que não deveria ser dita daquela maneira, um xingatório, tudo isso atrai para dentro da casa as coisas más. Vamos prestar bem atenção o que nós vamos falar para as pessoas, porque o que falamos vem de dentro do nosso coração e atrai coisas semelhantes para estarem junto de nós. Se nós falamos boas palavras sempre, nós vamos ter boas companhias sempre, dos anjos benfeitores. Mas se nós temos o costume de falar aquelas palavras de racharoeira, as palavras de baixo calão, os palavrões em geral, o que nós vamos atrair para dentro da nossa casa? Doença. O que mais? Discórdia, desunião, tudo de ruim nós vamos atrair, né? E aconteceu que, tendo Jesus terminado essas palavras, a multidão estava admirada do ensino dele, porque Jesus é um Cristo. Cristo não é o sobrenome de Jesus. Cristo é a qualidade espiritual de Jesus. Ele é um Cristo, um ser iluminado, que se realizou em todos os aspectos, intelectual, moral e espiritual. Um representante do Pai Celestial na Terra. Por isso é que nós temos que dar maior valor a Jesus, porque Ele trouxe a mensagem do nosso Criador para as nossas vidas. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém alcançará a felicidade a não ser por Ele. Porque Ele as ensinava como quem tinha autoridade. Ele tinha autoridade para ensinar, porque Ele exemplificou e tinha toda a sabedoria. Então todos nós aqui presentes, que quando o pessoal estava cantando aqui, eu lembrei daquelas reuniões coordenadas pelo Mestre Jesus, o pastor lá, que talvez possa citar o local, porque eu não tenho muita facilidade para guardar, né? A gente lembra que a Bíblia fala lá nos momentos, naqueles momentos que antecediam a pregação do Evangelho, que eles saíam para pregar, os apóstolos, os discípulos cantavam, inspirados, né? Cantavam, se fortalecia, se energizava e depois saíam para o trabalho de evangelização. Então tudo aqui tem a ver com o trabalho que Jesus nos ensinou. O amor. Onde é que a gente tem uma demonstração, um exemplo maior de humildade, de amor, de cooperação do que aqui nesse dia? Encontrando os nossos irmãos agarrados no serviço sem ganhar nada, construindo uma casa para o próximo. Quer uma coisa mais bonita do que isso? E ganhando muito, né? Hã? Sem ganhar nada e ganhando muito. Ah, pronto. Está encerrada a nossa reunião, viu? Está encerrada a nossa palestra com a palavra do nosso irmão, inspiradíssimo. Eu posso chamar o pastor aqui para fazer uma prece final para nós? Pastor.